que eu queria falar. Quando Deus está no meio da tempestade. Essa tempestade que aconteceu naturalmente com eles, ela pode ser substituída por tempestades da vida. Porque aqui diz que veio uma violenta tempestade, um vento muito violento, muito forte, chamado Euroaquilão, como um tufão. Uma coisa dessa em terra já é um estrago, um perigo, imagina no mar. E eles estavam passando por essa situação já há 14 dias. Não foi 1 ou 2 dias de tempestade, foram 14 dias. No versículo 20, chegou o ponto terrível. Versículo 20 diz assim: dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Ou seja, a esperança acabou. Essa noite, Deus vai trazer esperança a muitos corações. Esta noite, Deus vai retornar a esperança do que você deixou de lado e desistiu. Tem esperança de retornar aquilo que você perdeu, aquilo que você desistiu, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você nem mais mexe para não ficar pior. Não, Deus vai colocar esperança de maiores realizações na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando todos desistiram, Paulo abriu a sua boca. Ele abre a boca 2 vezes. Ele abre a boca para falar algo. E aí, eu quero mostrar a você, dentro desse texto, princípios para evitar tempestades. Então, vamos lá. Primeiro princípio para evitar tempestade: ouvir conselhos. O apóstolo Paulo, no versículo 21, diz que eles não ouviram Paulo, não aceitaram seu conselho. Paulo diz assim: vocês deveriam ter me ouvido. É ou não é? No versículo 10, ele dá um conselho, ele fala, e no 21, ele alerta, ele fala: olha, vocês deveriam ter ouvido o meu conselho, porque quando ele falou, olha, vai acontecer algo terrível se vocês continuarem. Se continuarmos essa viagem, vai ter dano para o navio, ter dano para as pessoas. Não tem condições de fazer isso. Paulo está tentando dar um conselho para eles, mas o piloto do navio, o comandante do navio, não quis ouvir o que ele falou, não quis ouvir o seu conselho, simplesmente deixou de lado o conselho que Paulo estava dando, e Paulo já tinha tido experiências com naufrágios. Ele não era uma pessoa qualquer, era um homem muito experiente na vida. E ele, como declara mesmo, em 1 Coríntios, ele fala sobre isso, sobre naufrágio que ele passou, situações pelas quais ele passou na vida. Então ali, ele está, além de ter experiência, ele tem o Senhor, ele é a boca profética de Deus, é a boca de Deus dentro daquele navio, é Deus presente ali através de Paulo dizendo: não vá. Deus usa homens para orientar. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, Paulo está ali para avisá-los, para falar, mas eles não ouviram o conselho de Paulo. Eles estavam numa tempestade por não ouvir conselho. Tem tempestade que vem na nossa vida porque nós não aceitamos conselho. Paulo deu um conselho e ele não foi ouvido, eles não aceitaram o que ele falou. E o que ele disse aconteceu. Vai acontecer isso, se vocês fizerem isso. Não façam. A mesma boca que aconselhou e ninguém ouviu, agora vai falar outro conselho e eles vão ter que ouvir. É a mesma boca que falou para não ir,
A mesma boca agora vai trazer realmente algo novo para aquelas vidas. E aí ele continua falando, versículo 22, nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente um navio. Tem bom ânimo, porque ninguém morre, só o navio afunda. E ele continua falando, versículo 23, ele diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia! Glória a Deus! Quem anda com Deus, ainda que olhe para a tempestade, ainda que olhe para o lado e não veja nada, quem anda com Deus, ainda que esteja em um mar, com tudo ao seu redor, afundando, sendo destruído, quem anda com Deus está vendo coisas que ninguém vê. Essa declaração é impressionante, nessa mesma noite, ou seja, não foi no início, não foi lá no início da tempestade, não foi há um mês atrás, essa noite, nesse meio tumulto aqui, nesse problema todo que estamos passando, e o navio está se despedaçando, nesse vendaval todo, essa mesma noite, o anjo do Senhor, 4 coisas que acontecem aqui, que são importantes para a gente abrir a nossa vida com perspectivas de alcance no meio de uma tempestade, no meio de um problema, no meio da adversidade. Tem 4 coisas que a gente não pode se esquecer. 4 coisas que Paulo fala que para ele aquilo ali era tudo. Ele poderia se apegar àquelas coisas e ele não iria temer a nada. E essas 4 coisas servem de lições também para a nossa vida. Primeira coisa que ele fala, um anjo de Deus. Paulo recebeu a visita de um anjo. Salmo 34, versículo 7 diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra. É o anjo de Deus. Segunda coisa, me apareceu um anjo do Senhor, de quem eu sou. Paulo não era do anjo, Paulo era de Deus. E Deus foi quem enviou o anjo. Porque Paulo é de Deus, Deus enviou o anjo. Porque você é de Deus, Deus pode realmente trazer bênçãos, mensagem, alguma coisa através do anjo, pode. Terceira coisa, a quem sirvo. Então, Paulo está dizendo aqui que ele serve a Deus. Ele é o meu Deus e eu o sirvo. Se você serve a Deus em alguma área da sua vida, eu quero dizer para você, não vai ter tempestade que vai fazer você naufragar. Você trabalha servindo a Deus? Se o teu trabalho, o objetivo principal é servir a Deus com o teu trabalho, meu irmão, você não tem limite onde você pode chegar. Você serve a Deus com a sua vida, serve a Deus com o seu trabalho, serve a Deus com a sua profissão, serve a Deus com o seu casamento, serve a Deus com o que está ao seu redor. Serve a Deus com o que está diante de nós. Então, é ter o entendimento que tudo que nós somos, nós podemos atribuir ao Senhor. Somos servos dele, irmãos. Quando a gente ora e diz, Jesus, meu Senhor, Senhor é dono. Ou ele é dono ou não é. Se Deus não é nosso dono, se Jesus não é o nosso dono, nós pertencemos a alguma coisa que nos coloca como escravos. Porque a Bíblia diz que o único meio de ser livre é através de Jesus Cristo. Essa é a maior graça de Deus, é Jesus. É Ele quem nos liberta.
da escravidão. Paulo, quando diz que o Senhor a quem sirvo, ele está querendo dizer, independente das condições que estamos passando aqui, independente dessa grande tempestade que está destruindo todo o navio, eu continuo adorando Ele. Eu continuo servindo a Deus. Amém? Glória a Deus. E diz lá que esteve com Ele. Esteve com Ele. A quarta coisa, é preciso que compareça perante César. Quando Paulo, no meio daquela tempestade, ouve tudo que está ali presente, falando, o anjo falando, deixando promessas, dizendo algumas coisas, quando ele ouve que é necessário que ele compareça a César, eu quero dizer para você, irmãos, se Deus tem uma obra para você, pode aparecer quantas tempestades forem, elas vão passar, porque Deus tem uma obra lá na frente para você. Não tem jeito, não tem jeito. Aleluia! Se Deus tem uma obra para você, Ele vai te manter vivo em qualquer situação para cumprir a obra dEle na tua vida. A conclusão que eu chego nesse texto é que aquelas pessoas que estavam com Paulo não iriam morrer, não é porque somente estava com Paulo, é porque Deus tinha um propósito para Paulo, Deus tinha um plano para Paulo. Então, se todo mundo está junto com Paulo, estão inseridos no plano de Deus para Paulo. Paulo não podia morrer, porque ele vai comparecer perante César, o anjo do Senhor está dizendo, você vai estar diante de César. Então Paulo está olhando o quê? Ai, está afundando, ai, está, agora piorou, ai, já jogaram a parte fora, misericórdia. Não, ele está dizendo, eu vou estar em Roma. Você está no meio de uma turbulência violenta, você olha para um lado, olha para o outro, só tem nuvens escuras, não tem nada, não tem nada claro, é tudo escuro, você não sabe de nada, mas você está ali dizendo, eu vou estar em tal lugar, Deus vai me levar para tal lugar, essa coisa vai acontecer, a minha vida vai frutificar, eu vou para frente, isso tudo vai passar, eu vou chegar lá. Por quê? Porque Deus tem uma obra para você, Deus tem um propósito para você, Deus realmente tem algo a realizar na sua vida. Então, quando Ele tem algo para realizar na tua vida, não importa o momento pelo qual você está passando. Está ruim? Fica firme. Está difícil? Fica firme. Está sem dinheiro? Fica firme. Está desempregado? Fica firme. Porque o desemprego, a falta do dinheiro, lá o problema que for, vai ter que passar. Por quê? Porque Deus já escreveu algo lá na frente para a tua vida que vai acontecer. Deus está falando com você. Prepare-se. Prepare-se. A tua tempestade é perfeita. Olha para mim agora, olha para mim agora, para te levar para os melhores dias da sua vida. Aleluia! Quando Deus está no meio da tempestade, ela sempre será perfeita, porque Ele está apontando para dias grandiosos que virão. Versículo 44. Quando os demais que se salvassem, uns com tábuas, outros em destroços do navio. Agora, olha só. E foi assim que todos se salvaram em terra. (276 passageiros). E foi assim que todos se salvaram em terra. A palavra se cumpriu. Todos se salvaram. Amém? Glória a Deus. Todos se salvaram e ficaram na ilha chamada Malta. Ficaram nesta ilha 3 meses. 3 meses nesta ilha. O que esperava Paulo antes de chegar a Roma? Eu quero declarar para você no nome de Jesus. Antes de você chegar aonde Deus já determinou que você vai chegar, tem algumas grandes surpresas que vão acontecer na sua vida. Aleluia!
grandes surpresas. Qual foi a grande surpresa? É que naquela ilha houve um grande avivamento. Depois você leia com calma. Todos os doentes daquela ilha ficaram curados. Todos os doentes foram curados, irmãos. Aquela ilha foi impactada por um visitante que chegou, chamado Paulo, servo de Deus. As pessoas foram curadas. E aí, o que a gente vê aqui? Aqui no versículo 28, eles receberam honrarias. 3 meses recebendo ali honrarias. Servo de Deus é assim. Você serve ao Senhor, tu passa pela tempestade, mas logo depois vem alívio. Logo depois vem bênção na sua vida. E diz lá que botaram ele dentro do navio, a bordo do navio, e tudo o que era necessário para prosseguir viagem estava lá. Tudo que você necessita para prosseguir viagem vai ser acrescentado na tua vida, vai ser acrescentado na tua história. Vem um novo tempo na tua vida, vem uma nova história que Deus vai escrever sobre você. Creia, creia e tome posse. Você vai prosseguir para o melhor de Deus na sua vida. Tudo que você necessita para continuar a viagem, Deus vai providenciar, Deus vai colocar à tua disposição. Aleluia!